Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Estamos começando agora o livro do Êxodo. Se você está chegando agora, está caindo de paraquedas aqui e não viu Gênesis, eu sugiro que você veja a primeira aula do Depósito da Fé, que é o Mitologia e Revelação, certo? Porque lá eu explico o modo de leitura da Bíblia que eu estou utilizando aqui nestas aulas, certo? Porque pode ser que uma coisa ou outra fique estranha, você não entenda, porque é o modo de leitura que onde eu estou focando a interpretação alegórica e anagógica das Sagradas Escrituras, tá? Só para facilitar o processo. Mas eu imagino que se você pegar só daqui para diante ou uma aula isolada, o conteúdo da aula vai ficar fácil, porque a ideia é essa, é fazer com que aquele trecho, aquele recorte da Bíblia fique de fato bem explicado, objetivo, para que a pessoa compreenda, certo? Apesar de eu estar construindo um raciocínio, não foi à toa que eu escolhi esses 20 livros, do Depósito da Fé para a gente analisar aqui, certo? Não é à toa que a Sagrada Escritura escolheu a ordem dos livros e que a gente vai seguir essa ordem, certo? Dos 20 que eu selecionei, nós vamos ler na ordem que está na Sagrada Escritura e nós vamos culminar no Apocalipse, tá? Então, tudo isso aí foi pensado para construir um raciocínio. Mesmo assim, as aulas isoladas, elas se bastam a si mesmas, no sentido de que a ideia é o conteúdo ficar explícito para todo mundo. Mas enfim, vamos começar porque temos muito a dizer sobre o livro do Êxodo e pouco tempo. O livro do Êxodo, a palavra Êxodo, ela vem do grego, que quer dizer retirada, saída, que faz referência ao enredo mesmo, que é a saída do povo de Deus do Egito para o deserto, para peregrinar até chegar à Terra Prometida. Mas o que é interessante é que, já adiantando algumas coisas, Deus fala que vai dar uma terra, que corre leite e mel, a terra de Canaã, etc, etc. Mas o foco e a mensagem que Moisés usa, Moisés fala com o faraó é: liberte o meu povo para que o meu povo celebre uma festa para mim no deserto, para que o meu povo ofereça sacrifício para mim no deserto. Então Deus já está falando, já está deixando claro, vocês estão indo para o deserto, para peregrinar no deserto, para prestar um culto no deserto. A terra prometida vai chegar, mas vocês não sabem quando. Já fica ali a mensagem. Enfim, mas o nome do livro no hebraico, que, assim como Gênesis, o Bereshit, a primeira palavra do livro, as primeiras palavras aqui do Êxodo são: estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram com Jacó para o Egito. Então, estes são os nomes, Shemot. Este era o título do livro em hebraico, certo? Shemot, os nomes. E é muito significativo, porque este livro, o Shemot, o Êxodo, ele enfatiza os nomes dos personagens. A gente vê que existe uma evidência, não só em Moisés, que é um personagem novo na história, certo? Mas quais são os nomes que são manifestados, que estão em evidência aqui no livro? Não só Moisés, Arão, etc., mas também o Faraó, seus deuses, certo? Mesmo os que não são nomeados, os deuses egípcios não são nomeados, explicitamente, mas eles estão presentes no texto. Eles estão presentes. E qual é o nome que está em evidência? É o nome de Deus. O nome que foi revelado para Moisés. Tá? E a gente vai chegar lá. Então, vamos começar o texto. Ele é uma espécie de continuação quase que direta do Gênesis. O Gênesis ele termina com os filhos de Israel, seus descendentes que vão para o Egito, e aqui já continua, retomando ali os minutos finais do episódio anterior, mostrando quais são esses personagens, essas pessoas que foram para o Egito. E aí depois continua a história muitos anos depois, que é com a chegada de Moisés. Um faraó que não conheceu José do Egito, ele percebe como que os hebreus estão se multiplicando. E aí ele pensa, não, se esse povo resolver se aliar com um adversário do Egito, nós estamos ferrados. A gente precisa fazer com que esse povo continue servindo a gente e nem pense
em mutim, né? E também não se multipliquem tanto como eles estão se multiplicando. E aí começa a dar serviço pesado para eles. E percebe que o serviço pesado está fazendo eles continuarem se multiplicando, mas que diacho, que povo é esse que só sabe se multiplicar? E aí os transformaram em escravos. Os transformaram em escravos. Aqui eles estão cumprindo a ordem de Deus, né, de multiplicar. Eles estão, de fato, realizando a bênção que Deus deu a Abraão, que deu a Isaac, que deu a Jacó, certo? De uma descendência numerosa, eles estão realmente se multiplicando. Tanto que chegaram de 70 pessoas, de 70 homens que foram para o Egito, né, deixa eu ver aqui, eu anotei isso em algum lugar. Eu acho que eles viraram 60 mil ou 600 mil. Enfim, eu não anotei não. Mas é isso, eles viraram ou 60 mil ou 600 mil, uma coisa assim. Multiplicaram muito, muito mesmo. E aí o faraó ele percebe que mesmo assim eles se multiplicam. E aí ele faz um trato com as parteiras dos hebreus, duas parteiras, para que se ao nascer uma criança for menina, que permaneça viva. E se for menino, que elas deem fim. Mas as parteiras eram tementes a Deus. E aí arrumaram um subterfúgio para enganar o faraó. Fala, as hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, elas já deram a luz. Para não dizer que a parteira também, né, fez um acidente, né, causou um acidente. Né, o faraó não queria alarde. Mas aí ele viu que não teve jeito, aí ele fez o alarde. Ele decretou que todos os meninos deveriam ser jogados no Nilo ao nascerem. E então, Joquebede, sabendo do decreto do faraó, da casa de Levi, né? Ela e seu marido eram da casa de Levi, da tribo dos levitas, os sacerdotes. Ela pega o seu filho, faz uma cesta de juncos, forra, né? Passa uma camada de piche e betume para que a criança fique, né, em segurança dentro da cesta de juncos e o deixa à margem do rio Nilo. A menina, a irmã mais velha, vê o que acontece, né, acompanha com o olhar para ver o que acontece com o menino, e a cesta vai parar onde a filha do faraó estava se banhando. Aí ela manda uma serva pegar a cesta, né, vê que é uma criança, e aí é interessante, a filha do faraó dá nome ao menino, chama de Moisés, Moshe, que significa tirado, né? Tirado. E ela fala, porque eu o tirei das águas. E aqui a gente já tem um sinal. O povo hebreu seguiu o curso, certo? Dentro de uma cesta de juncos, até as mãos do faraó, até as mãos dos egípcios. E quem tira é a princesa, é a filha do faraó. Quem acolhe o povo hebreu, o povo de Deus, é a bondade, é a terra do Egito. E assim foi quando José estava no Egito, né? Quando José era o vice-rei, né? Então, eles foram acolhidos, foram bem recebidos. E aí ela o tirou das águas. Ela o tirou da, da deformidade, dos perigos, certo? Dos perigos das águas. E o acolhe. E faz com que ele cresça bem cuidado. E bem cuidado como? Com a própria mãe dando leite. A própria mãe dá de mamar para Moisés, porque a menina, né, que estava acompanhando já fala: Ah, você quer que eu chame uma hebreia para dar leite para ele? Né? Aí a princesa: Vá, faça isso. E chama quem? Joquebede, a mãe de Moisés. Apesar do povo de Deus estar sendo bem recebido no Egito, entre muitíssimas aspas, né? Está sendo acolhido no Egito,
a servidão, a dureza, a escravidão faz com que pareça um inferno. Né? De fato, o Egito é símbolo, né, do inferno. Mas eles são amamentados por sua mãe. Eles são amamentados pela mãe verdadeira e não pela mãe adotiva falsa. Certo? Boa, porém não é a verdadeira, a princesa do Egito. Certo? Eles são amamentados por sua verdadeira mãe. Quer dizer, eles são nutridos pelo próprio Deus. A graça de Deus está com eles o tempo todo. E é o que eles vão ver. Certo? Então, Moisés, tirado das águas. E o nome Moisés, no hebraico, né, os números das letras dão 12, a somatória, né, 345, dá 12, uma totalidade. E a primeira letra, o Mem, significa, né, a água, significa de fato água. Tá? Então, a sabedoria que vem ali da água. Então, ele foi tirado das águas. E aí, depois disso, já mostra Moisés adulto. A gente não sabe de nada que aconteceu nesse meio tempo, né, como é que foi para ele ser cuidado. Não sabemos de nada. Nós sabemos depois que ele já adulto sai para ver os seus irmãos. Então Moisés ele sabe que ele é hebreu. Né? É evidente, né? A aparência provavelmente não nega. Tá? E aí ele vê um egípcio agredindo um hebreu e o que ele faz? Ele vai defender o seu povo. E ele acaba matando um egípcio. E aí o esconde, fica todo receoso. Depois ele escuta, né, alguém falando: "Ah, você vai fazer com a gente o que você fez com aquele soldado egípcio?" E aí ele já percebe que todo mundo já sabe. Né? Todo mundo já sabe, todo mundo já viu. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Moisés pensa em fugir. Ele não quer mais, é, ele não quer mais saber de viver nessa tensão. E agora, o que o faraó vai fazer comigo? O que vai acontecer comigo? Né? Ele quer fugir. E de fato ele foge para a terra de Madian. Ele se senta perto de um poço, né? E uma das 7 filhas de um sacerdote de Madian vai tirar água para dar de beber para o rebanho de seu pai. A história é parecida com a de Jacó, né? E aí Moisés ajuda, né? Ela, quem é você e tal, eles conversam, leva ele para o pai dela. O pai dela fica muito feliz de saber que Moisés ajudou, enfim. E aí esse sacerdote de Madian dá uma de suas filhas em casamento a José. José aceita. Pronto, José já está bem acolhido lá naquele povo. E ele tem até um filho, né? Deu à luz um filho, Gerson. Quando Moisés ele passa por essa mudança, né? Ele sai do Egito, ele se mistura um pouco com é, os seus assim, né? O povo de Madian que está mais próximo dele do que o povo egípcio. E ali ele se familiariza, ele se casa. Ele está passando por esse processo de readaptação. Né? Moisés, que era hebreu, se tornou egípcio e agora, né, está no meio do povo de Madian. Aí, neste processo de ambientação, de adaptação, acontece o chamado de Deus. No capítulo 3. Deus chama Moisés. E aqui eu quero dar uma atenção maior para esse capítulo, porque tem coisas muito importantes para a gente continuar a leitura, certo? Então, certo dia, quando apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madian, Moisés levou o rebanho ao outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Vou me deslocar para ver esta visão grandiosa, pensou Moisés. Como é que a sarça não se consome? O Senhor viu que Moisés se deslocara para ver.
Então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus lhe disse: Não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é solo sagrado. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Né? Se você nunca ouviu isso, meu Deus do céu, parabéns. Né? Parabéns porque você foi premiado, porque é uma história muito popular mesmo, certo? Da sarça ardente, a sarça que ardia e não se consumia. Que imagem é essa? Né? Que imagem é essa? Né? A sarça é o quê? Um arbusto, certo? Verde, verde, vivo e em chamas. Mas veja, um arbusto verde, ele não, ele não vai arder em chama sem se consumir. E detalhe, ele não vai pegar fogo assim numa chama brilhante, grandiosa. Dá trabalho para pegar fogo, porque está verde, porque está muito vivo. Né? A madeira, quanto mais verde, quanto mais viva, mais difícil de pegar. As folhas também, certo? E aí vai dar trabalho, a chama vai ficar pequena, vai ter mais fumaça do que fogo, né? A madeira vai começar a espumar, tem uma série de coisas. Né? Quem faz fogueira junina ou mexe com roça, né, tem mais familiaridade com isso, né? Sabe melhor disso. Mas só de pensar que é uma planta viva e verde está pegando fogo, a gente já estranha. Né? Até quem nunca mexeu com esse tipo de coisa. Né? Então, era um arbusto verde vivo que estava em chamas e que não se consumia. Mesmo, tem dois fenômenos. Né? A chama é grande num arbusto verde e não está consumindo o arbusto. Não está consumindo. E aí ele vê aquele fenômeno, fica, né, extasiado e quer se aproximar. E aí Deus chama ele. A voz de Deus sai da sarça e diz: Moisés, Moisés, eis-me aqui, ele responde. Não te aproximes. Tira a sandália dos pés. Dois movimentos. Moisés ele quer ver, mas não se aproxime. Ainda não se aproxime. O que você deve fazer, Moisés? Tirar a sandália dos pés, porque esse solo é sagrado. O solo do Horebe. Mas por que tirar a sandália? Né? Se o solo é sagrado, não se aproxime. Né? Vá para longe. Não. Tira as sandálias. Porque se você tira a sandália, Moisés, seus pés vão tocar no solo sagrado. Diretamente, sem empecilhos. Seus pés estarão circuncidados, podemos dizer assim. E aí ele pode tocar no solo sagrado, mesmo sem se aproximar muito da sarça. O modo de contato com o sagrado, certo? Ele deve ser com os pés no chão. Mais do que o se aproximar, o tocar, o ver de perto, é os pés no chão. Pés no chão, quando a gente fala assim, né? A pessoa tem pés no chão. É uma pessoa muito prudente, é uma pessoa muito atenta, certo? É uma pessoa que consegue prestar atenção nas coisas para agir da forma certa. Mas, além disso, existe o fato de que os seres humanos, e eu já falei disso né, no início do Gênesis, né, os seres humanos são os únicos animais que permanecem, que se colocam de pé de forma livre e espontânea. A posição natural de um ser humano é estar de pé. Certo? Os outros animais, eles podem até ficar de pé em duas patas, mas não por muito tempo e com uma razão muito específica, certo? Não de forma espontânea. O ser humano, ele para agir, ele precisa se colocar de pé, em alguma medida, tá? É a posição natural, é algo que revela a dignidade do ser humano, a dignidade. Então, os pés são um símbolo daquilo que dá sustento à essência do ser humano. E o que sustenta a nossa existência? O que sustenta o nosso ser? A nossa alma, certo? A nossa alma. Os pés, então, são o símbolo da alma. As almas precisam estar atentas. O que o livro do Apocalipse vai dizer? Né? O Evangelho. Sei lá, não lembro agora qual dos dois. É um dos dois. Né? Adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito
e em verdade. Já está aqui. O tipo já está aqui, certo? A imagem já está aqui. Adorar em espírito, com os pés no chão, no solo sagrado, descalços, para tocar o sagrado com as nossas almas, com a nossa atenção, com o nosso coração, certo? De pé, de pé. No Evangelho de João, Maria estava de pé junto à cruz de Jesus. De pé, atenta, com a alma direcionada para o sagrado, com a alma tocando o sagrado, o solo sagrado. Então Deus quer de Moisés esta atenção, pés no chão, pés descalços, para tocar o solo sagrado. E assim ele vê a vida, a sarça, que ilumina e que não destrói. É uma vida mais que viva. O Deus da sarça ardente é uma vida mais que viva. Porque, além de estar vivo, o arbusto verde, ele está em chamas, com um brilho grandioso, uma luz grandiosa, certo? A chama é sempre aquilo que aponta para o alto. Arbustos podem apontar para o alto, né? A gente viu lá o cipreste, né? Que aponta para o alto. Nós vamos ver também outras árvores na Sagrada Escritura, né? Com diferentes modelos, né? Alguns que apontam de fato para o alto. Mas a chama, ela está não só apontando para o alto, como quem olha para o alto. Né? A gente pode dizer que um arbusto, uma árvore pontiaguda, ela está olhando para o alto. Mas a chama, ela está chamando a nossa atenção para o alto. É mais do que isso. É mais do que simplesmente olhar para cima. É falar, olha para cima, você também. Certo? A chama, ela direciona o nosso olhar, ela nos puxa e aponta para o alto. Certo? E ilumina. Ilumina o ambiente. É uma vida divina. É uma vida mais que viva. Certo? E ela não se consome, ela não destrói. Ela não perece, ela não fenece. Tá? Então é uma vida mais que viva e que é propagadora de vida. Que não destrói. Certo? Essa é a manifestação que o mensageiro de Deus revelou a Moisés. O anjo, né? O anjo fez essa manifestação. Porque os anjos são os vassalos de Deus, né? Os soldados de Deus que estão aí para servi-lo. Certo? A gente pode dizer que Deus faz as coisas sozinho? Sim, mas Deus pode se servir de um anjo para fazer. Né? É o que está dizendo aqui o texto. Certo? Foi Deus quem falou com Moisés. Mas Deus se utilizou de um mensageiro para realizar esse fenômeno. Tá? E aí vem a revelação. Versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois temia olhar para Deus. Né? Escondeu o rosto. Pés no chão e rosto escondido. Né? Por que Moisés não queria olhar para Deus? Né? No mito grego, a gente sabe que as pessoas que olhavam para as formas reais dos deuses morreriam. Certo? Não dá para olhar para a aparência real de uma divindade e permanecer vivo. Né? Então Moisés, ele banhado ainda desse imaginário, porque um parênteses, né, que eu não falei no início, o livro do Êxodo ele também foi escrito mais ou menos na mesma época que o Gênesis, então século V, VI antes de Cristo, isto é, né, no período ali próximo do exílio da Babilônia. Tá? Então, o que, que acontece? Né? Se foi mais ou menos nessa época, toda essa história aqui já tinha acontecido há muitos anos. Certo? A divisão das tribos já tinha acontecido há muito tempo. Né? Então, esses livros foram escritos aqui banhados, né, cheios, repletos do imaginário local, misturado ali com a cultura, né, persa, grega, egípcia, mesopotâmica, que estava misturada com o povo. Né? O povo estava em exílio na Babilônia. Que, que contato o povo não teve com a cultura da Babilônia, a cultura mesopotâmica? Né? Apesar de conhecer a tradição que foi passada de pai para filho, as histórias que eram contadas, certo? Quando eles organizaram a Torá, organizaram a lei, eles já estavam embebidos nisso tudo. E aí, isso invalida o Gênesis, isso diminui o valor do Gênesis? É claro que não. Deus se serve
das verdades que o homem é capaz de enxergar para nos mostrar verdades ainda maiores que nós não seríamos capazes de enxergar, certo? Esse é o sentido, tá? Esse é o sentido da gente ver no Gênesis, ver no Êxodo, ver na Bíblia inteira inúmeras referências a outras mitologias, que essas mitologias são muito mais antigas do que a Bíblia. Então, a Bíblia copiou? A Bíblia é menor? Não, a Bíblia pode ter copiado, sim, mas a Bíblia não é menor por isso. A Bíblia, ela pega as verdades que o homem foi capaz de enxergar, certo? E dá a esta verdade um sentido superior. Mostra algo que ele não tinha enxergado. Mostra uma verdade superior. E aqui é um exemplo, certo? Os gregos tinham essa mentalidade de que olhar para a divindade causa a morte do indivíduo. Mas aqui vai chegar uma novidade. Uma novidade que ninguém tinha percebido, que ninguém tinha de fato compreendido de forma plena. Nenhuma civilização ainda tinha compreendido isso de forma plena. E aí Deus fala, né, que viu a humilhação do povo do Egito, e aí vai libertá-lo, vai libertar o povo. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E aí vou mandar vocês para uma terra espaçosa, onde corre leite e mel, onde estão os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tudo descendente de Jafé, tá? Perdão, tudo descendente de Cã, né, dos 3 filhos de Noé. Aqui é uma referência à aula do Gênesis, né, sobre o dilúvio. Que os descendentes de Sem, os que são abençoados, eles recebem como prêmio a terra dos descendentes de Cã, o amaldiçoado. Porque eles, membros da cidade dos homens, vamos lá, a teoria de Santo Agostinho, que existem duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, a cidade dos que serão salvos e a cidade dos que serão condenados, dos réprobos. E filhos da cidade dos homens saem de dentro da cidade de Deus. E o caminho está aberto para que os filhos da cidade dos homens possam voltar à cidade de Deus. Né? Pertencer à cidade dos homens em vida não quer dizer que já está perdido, certo? Existe a possibilidade de volta, mas existem essas duas cidades, tá? Do desprezo de si até o amor de Deus, cidade de Deus, Jerusalém, e do desprezo de Deus pelo amor de si, constrói a cidade dos homens, certo? Então existe essa disputa. E aí, os descendentes de Sem, cidade de Deus. Os descendentes de Cã, cidade dos homens. Os descendentes da cidade dos homens, eles se preocupam com os bens materiais, se preocupam com este mundo, por isso prosperam. E os outros, da cidade de Deus, se preocupando com os bens celestes, recebem o prêmio das mãos de Deus. E, figurados aqui como imagem nas cidades que eles não constroem. Então eles recebem o prêmio que eles não construíram, certo? Os réprobos constroem o seu próprio prêmio e os bons recebem o prêmio que não construiu, que não foi ele quem fez. Então por isso que Deus promete sempre terras prósperas, terras grandiosas daqueles que lutaram para construir aqui na terra, certo? É uma imagem daquilo que Deus faz conosco, daquilo que Deus fará conosco, porque nós, se Deus quiser, receberemos o prêmio da cidade celeste que nós não fazemos, que nós somos incapazes de mover uma palha, de construir um tijolinho para colocar ali, para construir aquela cidade, né? Que é a Jerusalém celeste, é o paraíso. É Jesus Cristo que preparou, né? Vou preparar um lugar para vós. Né? Então nós vamos receber das mãos dele esse prêmio, né? Assim, né? Que Deus assim o queira. E aí uma terra que corre leite e mel. Né? Essa história do leite e do mel, eu ainda vou pesquisar mais, né? Não é nem questão de meditar mais como alguns outros trechos, né, de aulas anteriores, eu precisava refletir mais, eu preciso pesquisar mais a fundo. Mas olhando assim, né, qual é a impressão que dá essa história de uma terra onde corre leite e mel? O leite é o alimento primordial, certo? Os mamíferos, eles primeiro se amamentam de leite, precisam do leite. Nós precisamos do leite materno para
o nosso desenvolvimento, né, de bebê, para que possamos comer alimentos mais sólidos. Então é a nutrição primeira. Sem o leite, a criança não vai conseguir ter saúde, certo? E o mel, o que que é? É uma doçura, é um doce que é feito por abelhas, com trabalho, certo? De seres pequenos que fazem um trabalho com flores, um trabalho todo singelo, né? É a abelha pequena, né, que vai nas flores e produz um alimento cristalino, cor de ouro, certo? E que é doce ao paladar, muito doce. Então Deus está dizendo que a terra que corre leite e mel é a terra onde o alimento nutritivo e doce vai estar disponível nas mãos. É melhor do que o paraíso. Quando Deus promete uma terra que corre leite e mel, ele já está falando para a gente que ele vai dar algo melhor que o paraíso terrestre que Adão e Eva perderam. Porque no paraíso terrestre eles tinham disponível todos os frutos. Não tinha a época da laranja, a época da manga, a época do abacate. Todas as frutas davam, se multiplicavam o tempo todo, certo? O tempo todo. Estava tudo disponível na mão. Mas não era leite e mel. O leite é aquilo que nós precisamos. O mel é aquilo que nos apetece. É precioso, certo? É aquilo que apetece o paladar e é precioso. Deus está dizendo que tudo isso, o que precisamos e o que queremos, vai estar correndo, vai estar em abundância, vai estar farto, vai desperdiçar na terra que Ele vai nos dar, certo? E aí ele diz, né? Eu te envio ao faraó para que faças o meu povo Israel sair do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, versículo 11: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? E Deus disse: Estarei contigo, e este será para ti o sinal de que eu te enviarei, de que eu te enviei. Depois que tiveres feito o povo sair do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Mas se eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que devo responder? Aqui a gente já tem o sentido do livro, né? Os nomes, Shemot. Moisés ele está querendo ter uma espécie de controle sobre essa divindade, porque assim era com os egípcios, assim é com o povo pagão. Invocar o nome de uma divindade é ter poder sobre ela. Não é no sentido de dominar a divindade, mas de ter uma segurança. Né? De ter uma segurança de que essa divindade vai me atender. Eu invoquei o seu nome. E aí Moisés, poxa, tá, Deus está falando, né? Beleza, o Deus de Abraão, mas eu quero uma segurança. Eu quero ter certeza de que isso vai acontecer. Está faltando uma espécie de confiança na providência, certo? E aí Deus vai lá e responde o nome dele? Sim e não. Deus disse, versículo 14: Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos israelitas: Eu sou, enviou-me a voz. E aí continua, né? Assim dirás aos israelitas: O Senhor, aqui tem o nome de Deus. O tetragrama, o famoso tetragrama, né? Que é o Yod He Vav He, uma palavra impronunciável que, no esforço de tentar pronunciar, a gente traduz por Javé, ou Yavé, né? Javé. É a primeira vez que o próprio Deus fala o seu nome. Não é a primeira vez que aparece o tetragrama na Bíblia. No Gênesis, o tetragrama aparece. Certo? Toda vez que, em traduções como essa da CNBB, né, a da Ave Maria, deixa eu dar uma olhada aqui rápida, mas me parece que não. É o versículo 15. Não.
Versículo 15. Na Ave Maria não. Mas na da CNBB, por exemplo, creio que na de Jerusalém também, a palavra Senhor às vezes aparece em caixa alta, certo? Todas as letras estão em caixa alta, todas as letras da palavra Senhor estão com letra maiúscula. Isso quer dizer que toda vez que você encontrar esse nome Senhor desse jeito na Bíblia, é o tetragrama que está escrito ali, certo? É o Yud, He, Vav, He. O nome de Deus que é impronunciável, que nós tentamos pronunciar traduzindo por Yahvé ou Javé, certo? Então, quando tiver Senhor normal, é Senhor mesmo, é Adonai, certo? Mas, quando está assim, em caixa alta, é o nome de Deus. Então, é a primeira vez que o próprio Deus pronuncia o seu nome, revelando o seu nome na Sagrada Escritura. Quando Moisés pergunta, ele diz: Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Ou eu sou aquele que é, certo? No sentido de ser. Eu, o ser. Né? Eu sou ou eu, o ser. Deus está dizendo aqui para Moisés que a segurança que Moisés precisa ter não é uma segurança como os pagãos têm na invocação de suas divindades, certo? Mas é uma confiança real e verdadeira, porque este é Deus real e verdadeiro. É Deus real e verdadeiro. Aqui acontece o monoteísmo. Deus está falando para Moisés: eu sou, eles não são. Eu, o ser, eles, o nada. Confie em mim. Não confie neles. Não confie nos deuses pagãos, nos deuses dos egípcios. Confie em mim, porque eu, o ser, eu sou. Eu sou aquele que é. Eu sou de verdade. Certo? Deus está falando isso para Moisés. E aí depois ele pronuncia, ele diz, né, o seu nome, o Yud He Vav He. O Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Né? E quando diz Deus aqui, né, tá Elohim, certo? Então, o Yud He Vav He, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. E aí, quando Moisés tem esse nome, né, ele tem primeiro a revelação de que Deus é o ser verdadeiro, de que Deus é, e seu nome impronunciável, né? Deus confere a ele um poder, os sinais para Moisés mostrar para o povo. Moisés ele é agora um profeta, certo? É o primeiro que recebe uma vocação especial diferente dos que nós vimos lá no Gênesis, certo? A vocação de Abraão, a vocação de Noé, são chamados diferentes. Eles recebem missões para cumprir, certo? Mas Moisés, ele recebe poder. Deus dá poder para ele agir. E quais são esses poderes? Como ele era pastor de ovelhas, estava cuidando ali dos rebanhos de Jétro, seu sogro, Deus falou: o que você tem aí na mão? Né? Capítulo 4. O que você tem na mão? Ele respondeu: um cajado. E Deus disse: joga-o no chão. Quando Moisés jogou, o cajado se transformou numa serpente. E Moisés recuou diante dela. Prestem atenção. Né? Eu vou ler aqui. Né? Joga-o no chão, disse o Senhor. Quando o jogou no chão, o cajado tornou-se uma serpente. E Moisés recuou diante dela. O Senhor disse a Moisés: estende a mão e segura-a. Segura a serpente pela cauda. Ele estendeu a mão e segurou a serpente, que tornou a ser um cajado em sua mão. E completou: isto é para que acreditem que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tá, vou ler logo o segundo sinal, depois eu volto e explico. E o Senhor disse-lhe ainda: leva tua mão ao peito. Moisés levou a mão ao peito. Quando a retirou, estava ela coberta de lepra branca como a neve. O Senhor lhe disse: torna a levar a mão ao peito.
Ele tornou a levar a mão ao peito, e quando a retirou, a mão estava como o resto de seu corpo. E continuou: Se não crerem em ti, nem acreditarem, nem escutarem a mensagem do primeiro sinal, acreditarão na mensagem do segundo. Mas se não crerem nem mesmo com estes dois sinais e não escutarem a tua voz, apanharás a água do rio Nilo e derramarás sobre a terra seca. A água que apanhares no rio se tornará sangue sobre a terra seca. O que aconteceu aqui? Tá, aqui na frente continua que Moisés ele fala que ele não sabe falar, né? E aí Deus puxa a orelha dele, né? Deus puxa a orelha dele, diz assim: E quem pôs a boca no ser humano? Quem o torna surdo ou mudo, cego ou com visão? Acaso não sou eu, o Senhor? Agora vai, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que dizer. Né? E aí depois Moisés insiste, aí Deus fala para ele chamar Arão, né, para ser o porta-voz dele, e vai. Alguns dizem aqui que nessa frase de Moisés aqui, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem agora que falaste a teu servo. Tem uma boca e a língua pesadas. Né? Tem gente que fala que Moisés era gago. Tá, não sei se isso aqui, né, quer dizer que ele era gago, mas ele não saber falar, ele nunca teve facilidade em falar, né? Significa que, beleza, ele era um cara tímido, ele não tinha aptidão para estar lá na frente, mas ao mesmo tempo ele não tinha a sabedoria, não tinha a sabedoria, né? Ele agiu por impulso ao, né, matar o egípcio que estava oprimindo o hebreu, né? Ele não tinha sabedoria, ele fugiu. Mas aí Deus está dizendo, né? E esse versículo foi forte, né? Eu li, eu achei ele muito forte, né? Quem colocou a boca no ser humano? Quem é que faz o surdo, o mudo ou o com visão, né? O cego ou o com visão? Não sou eu, o Senhor? E aí é forte porque a gente para e pensa que realmente, né, a gente não escolheu enxergar, nascer enxergando, né? Ou ter problema de vista, ou cego, né? Tem coisas que a gente não escolhe. Né? Se a gente olha para uma pessoa que não tem audição, né? Poxa, poderia ser a gente, por que, que não é a gente, sabe? É o tipo de coisa que a gente tem que refletir, né? E agradecer a Deus, né? Até os que têm, sei lá, algum tipo de problema, de deficiência, devem de fato agradecer a Deus, porque foi aquilo que Deus deu, né? A bondade de Deus em dar a vida mesmo, não dando um desses sentidos, né? Mesmo diminuindo a capacidade de um sentido ou outro, né? Ou dando todos os sentidos íntegros, né? É motivo da gente se prostrar diante de Deus, né? Ele quem faz isso tudo. Enfim, vamos voltar. Então, o que aconteceu? O cajado de Moisés se transformou numa serpente e Moisés deu para trás. Por quê? A serpente, para o egípcio, para o povo egípcio, é símbolo da sabedoria. Da sabedoria. O que tem na coroa, né? Naquele chapéu, não sei lá como é que é o nome daquilo, né? Que os faraós usavam, né? Uma serpente ali na fronte, certo? Como sinal de que aquele homem tem sabedoria. Né? E por que a serpente é símbolo de sabedoria? Né? Quando a gente olha para um símbolo natural como a serpente, a gente precisa fazer dois movimentos, certo? Um olhar para o próprio ente, para o próprio símbolo natural, o que ele diz de si, e como que aquela cultura local enxergava este símbolo natural. Porque assim, o símbolo, ele tem vários significados. Né? Se a gente olha para uma serpente de verdade, ela tem vários comportamentos, ela tem várias características que podem simbolizar inúmeras coisas, podem representar inúmeras coisas. A gente pode fazer uma analogia da ação da serpente, do comportamento dela, né, de sua aparência, com inúmeras coisas, certo?
E aquela cultura específica, qual era dos significados possíveis o que aquela cultura prestava mais atenção, certo? Então a gente precisa fazer esses dois movimentos ao olhar para um símbolo natural, principalmente na Sagrada Escritura, tá? E aqui mais ainda, porque não é apenas a cultura hebraica, né? Não é a cultura judaica, certo? A cultura judaica ela está nascendo aqui. Se ela está nascendo, de onde é que vem a referência dessa cultura? Tá? É em outra cultura, qual é? Certo? Então, esse é o movimento, certo? A serpente é símbolo da sabedoria porque ela não dá um bote para não, ela não dá um bote em vão. Essa é a história. A serpente ela age com prudência. Ela é sábia, ela é silenciosa, ela é atenta, ela não tem pálpebras para enxergar o tempo todo, para ficar atenta, certo? Para abocanhar a presa, por maior que seja. Ela não perde para o maior, certo? A serpente não perde para o maior. Então, ela tem em si uma sabedoria, certo? Ela é análoga à sabedoria. E aí, os faraós eles carregavam, né, as serpentes na fronte, para dizer que aquela mente, aquela cabeça tem sabedoria, certo? Por isso a serpente se torna símbolo da sabedoria. E aí Moisés ele recua quando ele vê, claro, né? É o espanto pelo o fenômeno, tá? Mas se a Sagrada Escritura está relatando, não é por acaso. Quando ele recua, quer dizer que ele não tem aquela sabedoria. Ele se espanta ao ver algo que a sabedoria que ele não tem, certo? Esse dar para trás aqui é de fato dizendo com o corpo que ele está distante daquilo. Mas Deus manda ele tocar na cauda. Deus manda ele pegar, né? Ele possuir com a sua mão. E quando ele pega, a serpente volta a ser cajado, certo? E o cajado é o quê? É um instrumento de uso do pastor que precisa se apoiar para poder, né, passar por caminhos, né, difíceis, para espantar é, lobos, para espantar outros animais, né? É um instrumento de defesa do pastor, é algo familiar ao pastor, que ele tem na mão, certo? A sabedoria está sendo dada para Moisés, mas não é uma sabedoria infusa ali, oculta, esotérica, né? Uma iniciação mística que está acontecendo ali com Moisés. Não. Deus está dando a sabedoria que é o seu próprio nome. É o seu próprio nome, é a confiança em Deus, certo? O poder de Moisés, o poder de profeta, ele nasce da confiança em Deus, certo? Então ele possui sabedoria nesse instante. E aí depois ele coloca a mão no peito, tira, a mão está com lepra, coloca, tira, a mão está normal, certo? Quer dizer, que nenhum mal ele vai pegar em Moisés. As mãos de Moisés, elas estão livres para agir em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não há obstáculo para a ação do profeta. Não há obstáculo. Não é apenas um sinal para as pessoas crerem, certo? Mas a mão é símbolo da ação. A ação do profeta não está limitada a absolutamente nada, nem ninguém. Moisés ele pode agir. Ele pode agir com confiança em Deus, com sabedoria. Ele pode fazer o que quiser. Não há limites para a ação do profeta. Claro, essa é o terceiro elemento, né? Primeiro o nome de Deus foi revelado e depois a sabedoria foi dada. Então, se ele perde um dos dois, ele não vai conseguir agir, tá? Então não é uma ação onipotente onde Moisés ele agora pode tudo independente de Deus. Não, ele precisa das duas coisas antes. Ele precisa do nome de Deus, ele precisa da serpente, tá? No cajado, para poder agir livremente, certo? Então, são degraus que ele está subindo. E aí depois ele ganha um porta-voz, né? Deus dá a ele Arão como porta-voz. E aí Moisés volta para o Egito. Volta, vai para diante do faraó. E aí o que que acontece? O faraó está de coração endurecido, né?
Moisés primeiro ele vai até o povo hebreu reúne os anciãos do povo para que o povo acredite, né, que Deus enviou Moisés, ele faz os prodígios ali na frente do povo, o povo acredita. Aí beleza, então vai ao faraó. E aí ele vai conversar com o faraó. E o faraó não aceita, né? Pelo amor de Deus, vai embora daqui, você não vai levar seu povo. Muito pelo contrário, agora o povo vai trabalhar mais ainda. Vão trabalhar sem palha, porque para fazer os tijolos, né, precisava do barro, que era retirado do Nilo, né, e palha, para dar liga, para dar consistência ali ao tijolo. Então, eu quero que o povo fabrique a mesma quantidade de tijolos diário que eles têm a obrigação de produzir, agora sem a palha. E eles vão ter que se virar para poder arrumar a palha e completar o prazo diário. Então o povo ficou revoltado com Moisés. Né? Já estava difícil, agora com você está mais difícil ainda. Parece que com Deus as coisas ficam mais difíceis. Né? Mas é uma espécie de dificuldade que aumenta porque já está próxima à libertação. Aquilo que Jesus falou também no Evangelho, né? Quando essas perseguições estiverem acontecendo muito forte, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Parece que com Deus é mais difícil, não é porque que Deus torna a coisa mais difícil, não. É porque a gente precisa se desprender desse mundo. Para nascer para Deus, né? A gente tem que renascer, como Jesus falou, né? Da água e do Espírito. Esse renascer, como é que a gente nasce? Não é doloroso o parto? Não é doloroso para a mãe? Né? Não é difícil? Então, existem dores de parto também para renascer da água e do Espírito. Jesus não falou assim, né? Você tem que florescer, né? Da água e do Espírito. Não, renascer, nascer de novo. Nascimento é doloroso, então renascimento também é doloroso, tá? É um parto. É a dor do parto que a gente precisa desapegar, desprender desse mundo, se afastar daquilo que nos estava transformando a gente em cidadãos da cidade dos homens, certo? Para nos tornarmos cidadãos da cidade de Deus. Então é difícil porque a libertação está próxima, tá? Beleza. E aí, Moisés, ele começa a fazer os prodígios diante do faraó, para que o faraó liberte o povo, né? Liberte o meu povo, Deus disse, para que me sirva no deserto. Aqui Deus não apenas se revela, certo? Mas ele revela também o que ele quer das pessoas. Deus está dizendo assim, não, vamos pensar um pouco aqui, imaginar, né, o que estava acontecendo. Seja histórico ou não, tá? Não interessa. O que interessa é, imagine essa situação. Imagine o mundo egípcio banhado de divindades. O mundo ao redor banhado de divindades. Os gregos, os persas, os babilônios, certo? Babilônicos, né? Mesopotâmicos, enfim. E aí, uma divindade fala com um sujeito que não tinha pretensão alguma de ser um líder religioso, muito pelo contrário, um sujeito que não tinha muitas forças, não tinha muitas qualidades, não tinha muita inteligência. Deus fala com ele, transmite uma mensagem totalmente diferente e exige agora um modo de culto, um modo de culto diferente. Deus está querendo que o povo seja liberto para servi-lo no deserto, para oferecer sacrifício. Deus está ensinando uma ritualística, certo? Deus está se revelando. A religião está sendo revelada, certo? E de fato acontece uma revelação, porque, né, quando a gente pensa assim, qual era a virtude, qual era a qualidade que o povo hebreu, o povo judeu tinha, né? Porque se a gente olhar para outras civilizações, beleza, tem uma civilização ali que era uma civilização forte, de homens fortes, tinha uma civilização ali de homens inteligentes, de artesãos, né, excelentes, né? Cada civilização pode ter ali uma peculiaridade, uma característica, uma virtude que a torne grande, a torne maior que as outras naquilo. Né? Um exemplo, a cultura grega. Se a gente olha para os gregos, os filósofos pré-socráticos, os socráticos,
são gênios, né? São pessoas que realmente têm uma inteligência acima da média em comparação com as outras pessoas ali da época. Agora, e os judeus tinham o quê? Não estou menosprezando, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando mal dos judeus da atualidade. Estou falando do povo da época, tá? Hebreus, judeus da época. Qual era a qualidade que eles tinham para se destacarem no meio dos outros? Não tinham. Não tinham. Eu ouso dizer que a qualidade que eles tinham era a simplicidade, a submissão. E essa simplicidade foi a que Deus escolheu para se revelar. Porque se Deus se revelasse aos gregos, ninguém ia acreditar que seria uma revelação verdadeira. O povo já tinha inteligência acima da média. Né? Os escandinavos, uma força, né? Brutal. Enfim, né? Cada civilização com sua qualidade ali já mostra uma série de coisas que poderia descredibilizar a revelação enquanto revelação. E se Deus se revela para um povo pequeno, não só na estatura, mas simples, um povo com poucas qualidades, a revelação ela é autêntica. Porque esse povo não tem cacife para criar uma coisa da cabeça deles desse jeito. Não tem. Só sendo revelada mesmo. E aí vem essa revelação, certo? Beleza, tá. Capítulo 7, Moisés ele começa a realizar os prodígios diante do faraó, para que o faraó acredite e liberte o seu povo. O primeiro prodígio são as águas do Nilo transformadas em sangue. Essas 10 pragas, elas são muito interessantes e renderia aqui uma aula de 2, 3, 4 horas para a gente falar só delas. Porque elas são muito específicas. Né? Primeiro, são 10, tem uma totalidade. Certo? Elas são realizadas de forma ritual. Deus fala para Moisés, faça isso, 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 e acontecerá aquilo. Né? Moisés faz, né? Estende o cajado, bate o cajado no chão, coloca o cajado na água. Né? Enfim. E aí, acontece, não é uma progressão no mal. Porque a gente pode dizer que, sei lá, os gafanhotos são tão ruins quanto a morte dos animais, do gado. E a morte do gado é a quinta praga e os gafanhotos é a oitava. Né? E as trevas, à noite, né? Trevas espessas. Beleza, é um negócio assustador. Mas no final, o que, que dá mais prejuízo? Né? Essas noites, esses dias de trevas que depois volta tudo ao normal, ou não ter mais comida para comer de jeito nenhum? Porque acabou as comidas que estavam, né? As comidas que já estavam prontas, digamos assim, né? Com as moscas, com as rãs, e acabou a possibilidade de ter comida de novo, porque primeiro o Nilo virou sangue, né? Então o Nilo que banhava ali a encosta do rio, que tornava a terra fértil ali, né? Pô, virou sangue e os gafanhotos acabaram com as plantações. E aí? Né? Treva vai acabar, vai voltar o dia ali, e aí o povo vai comer, vai morrer de fome. Né? Então, beleza. Se a gente olha assim para a questão mais objetiva dessas pragas, né? Esses 10 prodígios, desses 10 sinais de Deus no Egito, eles não têm uma progressão no sentido de que vai ficando pior, exceto na última. Tá? Exceto na última, que realmente é a pior de todas. Mas a progressão que acontece é a insistência de Deus, certo? Em revelar para o faraó que existe um único Deus capaz de realizar todas as coisas. E o que acontece com o coração do faraó? Ele vai se endurecendo. Cada vez que acontece uma praga, o coração do faraó fica endurecido. Né? Em algumas ele até fala, não, beleza, eu desisto, leva seu povo embora daqui, pelo amor de Deus, e fala para esse Deus seu parar com esse negócio, que eu não aguento mais. E aí depois que Moisés pede a Deus para parar a praga e para,
o coração do faraó endurece, fala, não, vocês não vão embora não, pegadinha do malandro. Né? Podem continuar me servindo aí, podem continuar trabalhando. E aí o que acontece? Essas pragas, elas são sinais de Deus vencendo os deuses egípcios. Os nomes dos deuses egípcios estão aqui nessas pragas, certo? Não o nome explícito, o nome literal, porque o nome deles é apagado. É apagado. A gente não vê referência a nome de nenhum deles, né? Exceto do faraó. Tá? E mesmo assim é chamado de faraó. O faraó ele não tem um nome próprio. Né? É chamado de faraó o tempo todo. Porque eles são apagados, eles estão sendo apagados. Para que o nome verdadeiro permaneça. Assim seria chamado, né? Deus falou, né? Esqueci aqui de pegar. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Capítulo 3, versículo 15. Né? O nome de Deus ele precisa crescer. E os deuses pagãos vão sumindo. E aí vem, beleza. Primeira praga, sinal das águas. As águas do Nilo, que é a fonte de vida do Egito. Que é o Nilo que transbordava, fazia a terra da encosta ser uma terra fértil, e aí dali que eles tinham provisões, porque no mais era deserto, era areia, terra infértil, a terra vermelha, certo? O Nilo foi transformado em sangue. A vida da terra transformou-se em vida vazia, vida derramada, vida desperdiçada, porque o que é o sangue fora do seu lugar habitual? Né? É morte, não é vida. É sacrifício, é entrega. Então, as pragas já começaram com a primeira divindade do Egito sendo imolada diante do altar daquilo que havia de mais vivo para o povo egípcio, que é o rio Nilo. Certo? E temos aí a divindade do Nilo, né? O deus Api, que era o deus do Nilo. E na mumificação, no processo de mumificação, o órgão que era reservado na ânfora com a imagem do deus Api era o pulmão. Pulmão, a respiração. Né? É a respiração do Egito, aquilo que mantinha, né, a vida circulando, que era o rio Nilo, certo? Então, a primeira praga é a imolação da primeira divindade egípcia no altar do próprio Egito, que é o rio Nilo. A vida transformada em morte, a água em sangue. A gente verá isso lá na frente, só que de modo inverso, né? Quando a água vira vinho e depois o vinho se torna sangue de Cristo, acontece esse sacrifício da divindade, sim, mas não como morte. Muito pelo contrário, como sarça ardente. Certo? A Eucaristia é a sarça ardente. Tá? É a árvore da vida do paraíso. Tá? Onde a vida verdadeira, a vida mais que viva, acontece, se manifesta e se espalha quando a gente comunga. Tá? Beleza. Depois tem a praga das rãs, onde, né, quem já teve a experiência de ter uma rã dentro de casa, né, sabe como é ruim. Vou contar para vocês que a gente quase passou por uma praga do Egito uma vez aqui. No meu primeiro ano de casado aqui, morando aqui na zona rural, tem uma vez que a gente foi para a Vigília Pascal, para a missa da Vigília Pascal, e estava uma época muito chuvosa. Isso foi em 22. É, a gente se casou em 2021, então foi em 2022, né? Começo ali do ano. E a gente chegou em casa dessa Vigília Pascal e nós encontramos 8 rãs aqui dentro de casa, espalhadas pela casa. 8 rãs, né? Tive que pegar uma a uma para jogar lá fora, né? Enfim, graças a Deus não aconteceu de novo. Mas que negócio chato, meu Deus do céu. Muito incômodo, nojento aquele negócio, né? Você tem medo de rã, medo de sapo? Não, não tenho. Né? Mas é nojento você pensar que na cozinha esse bicho pode ter andado por tudo quanto é canto, né? Um trem velho.
né? Molengo, enfim, né? É horrível, é incômodo, certo? É desconfortável. A praga das rãs mostra esse desconforto, essa coisa agoniante, certo? E beleza, tem uma divindade egípcia com cabeça de rã, que é a deusa da fertilidade, né? A fertilidade da deusa virou desconforto, virou algo infértil, tá? E aí, terceira praga dos mosquitos, né? Mosquitos e moscas, né? Geralmente o pessoal fica, ué, mas mosquito e mosca qual é a diferença? Qual a diferença, né? Mosca é o que a gente está acostumado a chamar de mosquito, tá? Aquelas moscas, né, que são grandes, que têm aqueles olhos, né, vermelhos, né, grandinhos e tal, que perturba a gente, né, principalmente na época do calor, né, na comida, né, tá sentando mosca, né, tá sentando mosquito, a gente fala, né, tá sentando mosca, aquilo é mosca, certo? E mosquito é o pernilongo, tá? Pernilongo, muriçoca, tudo isso é mosquito. Então, primeiro a praga dos mosquitos, que em algumas traduções colocam piolho, né? E aí, né? É piolho é mosquito, enfim, né? Que tá mosquito. Então a gente entende que são os mosquitos como pernilongos. Agora imagine uma infestação de muriçoca, né? A terceira praga do Egito, que era o pó da terra que foi transformado em mosquito. Então tinha mosquito para dedéu. E tem o deus egípcio da terra, Geb. Então o deus da terra, beleza, tem uma coisa que eu pulei. Né? O faraó chama os mágicos do Egito para fazer a mesma coisa. E alguns portentos eles fazem. Né? Ah, então eles têm poderes também? Não, eles fazem, eles não desfazem. Eles conseguem fazer a mesma coisa, mas eles não conseguem desfazer. Eles têm um certo domínio, eles têm uma certa, digamos, verdade, porque a cultura pagã ela alcança uma certa verdade, mas ela é incapaz de desfazer aquilo que Deus faz. Então, apesar de fazer, né, um pouco, apesar de ter algo de verdade, eles não têm a verdade como um todo. Eles não têm domínio de tudo. Eles não têm a compreensão da revelação. Eles não desfazem aquilo que Deus fez. Não tem poder para isso. As divindades do Egito não conseguem reverter as pragas que Deus está mandando no Egito. Certo? Então Geb, o deus Geb da terra, não conseguiu conter os mosquitos. Né? Não conseguiu transformar os mosquitos em pó da terra de novo. Certo? E aí vai, né? Beleza, uma pausa aqui. Por que, que Deus está ferindo o Egito? Né? Deus falou no tempo todo, desde o início, né, que ele iria mandar esses sinais para ferir o Egito. Deus está punindo o Egito por ter punido o seu povo. Deus está ferindo, está destruindo o Egito porque é o que ele faz com o poder do inferno. Ele destrói. Ele vence. Quando Jesus Cristo desce à mansão dos mortos, você acha que Jesus ele chegou batendo na porta? Né? Chegou de casa? Ou ele chegou chutando a porta? Né? Claro que nem uma coisa nem outra. Né? Mas Jesus ele chega destruindo o poder das trevas. Ó morte, onde está a tua vitória? Né? Ele destrói o poder das trevas. Ele fere o Egito com seus sinais. O Egito ele é símbolo do inferno, é símbolo da mansão dos mortos. É símbolo do submundo, certo? Por isso que o povo hebreu desce para o Egito. Por isso que eles sobem do Egito para a terra prometida, certo? Então Deus está ferindo o Egito de forma total, com 10 pragas. Deus está, além de estar botando em debandada os deuses pagãos, mostrando que eles não são, enquanto ele mesmo é o ser, né? Ele também está mostrando que ele vence as trevas. Deus tem poder sobre as trevas. As trevas não são capazes de conter Deus, certo? E depois a praga das moscas, né? Agora sim, né? Aquele tanto de mosca. É... E aí, beleza. Os mosquitos importunam as pessoas, né? As moscas começam a estragar as comidas, né? Imagine. Depois a peste nos animais. São feridos é ferido o gado, né? E só dos egípcios. O gado do povo hebreu permanece intacto.
E aí tem o Deus em forma de vaca também para os egípcios. Né? Por que, que ele não reverteu? Porque ele não é Deus coisa nenhuma. Depois, os tumores. E aí tem o Deus egípcio, poxa, eu não anotei o nome dele aqui. Né? O Deus que, segundo a cosmogonia egípcia, formou o homem do barro. Né? E era uma da tríade, era da trindade ali de Madian, né? De Mênfis. De Mênfis, ali a capital próxima de onde realmente estava o povo hebreu. Né? Por que, que ele não reverteu? Né? Se ele formou o homem, se ele que de fato formou o homem, por que ele não corrigiu essas pragas, essas úlceras, certo? Os tumores? Porque ele não é. Deus é. Né? Ptah, acho que é Ptah o nome dele, dessa divindade. Ptah não é. Sétima praga, o granizo. Né? Chove fogo, chove pedras e fogo e destrói a terra. Oitava praga, os gafanhotos. E aqui vem um exército de gafanhotos. Né? Prestem bem atenção nesta oitava praga, certo? Gravem aí. É a de número 8 das 10, certo? É uma praga enviada por Deus. E que diacho que é essa praga? Uma multidão de gafanhotos. Nós veremos algo parecido no livro do Apocalipse. Tá? Então gravem a referência. De onde é que está saindo? Tá? Só um spoilerzinho do que acontecerá daqui a alguns meses. Mas fiquem com isso aí.